Sejam bem-vindos ao podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e no Direito Médico. Espero que gostem do nosso novo episódio. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Além do Diagnóstico, Desafios na Ética e Direito Médico, produzido no TEDS, o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu sou Renato Evando, professor de Medicina Legal, Ética Médica e Direito Médico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Também médico advogado, especialista em Direito Médico. Hoje trataremos do tema das câmaras técnicas nos conselhos de medicina. Afinal, no sistema dos conselhos de medicina, o que são as câmaras técnicas? Podemos dizer que as câmaras técnicas, também conhecidas como CT, são órgãos consultivos e de assessoramento dos conselhos de medicina em áreas específicas do conhecimento médico. Atuam tanto no Conselho Federal de Medicina, ou seja, no CFM, quanto também nos conselhos regionais de medicina. As câmaras técnicas não têm poder deliberativo, ou seja, não tomam decisões finais ou conclusivas nos aspectos da ética médica, mas têm um papel crucial. Oferecem subsídios técnicos e científicos para que os conselhos, por meio do corpo de conselheiros, possam deliberar com segurança sobre questões complexas da prática médica. De forma sintética, pode dizer que as câmaras técnicas são o núcleo de especialização técnica dentro dos conselhos. Como funcionam as câmaras técnicas? As câmaras técnicas são compostas normalmente por ou médicos especialistas em determinadas áreas, como por exemplo ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina legal e perícia médica, psiquiatria, pessoas que têm notório saber naquela matéria da especialidade do qual irão tratar na câmara técnica que vão compor. Ou também é possível que sejam compostos que também tenham membros que são conselheiros, que também têm expertise naquela área que a câmara técnica irá atuar. No mais das vezes, as câmaras técnicas poderão ter essa composição mista, ou seja, por conselheiros e também por especialistas naquela área do saber. Os membros que compõem a Câmara Técnica, eles são indicados, têm o nome analisado pelos conselheiros e após a aprovação são empossados muitas vezes no próprio conselho. Comumente há um conselheiro responsável pela coordenação de todas as câmaras técnicas que compõem o conselho e cuja atuação pode variar desde especialidades, entre as 55 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina ou alguma área de atuação, em uma das 62 áreas, ou até temas mais específicos, mais próprios da bioética, como por exemplo ética no começo da vida ou ética no fim da vida. Os membros das câmaras técnicas, eles possuem mandatos que coincidem com os dos conselheiros, portanto eles devem ser reempossados, caso sejam novamente indicados para compor, após a posse de um novo grupo de conselheiros após a eleição, após o novo mandato, portanto, do próprio corpo de conselheiros. O funcionamento da Câmara Técnica pode variar de um CRM para o outro, geralmente relacionado com o regimento interno do próprio CRM. Mas normalmente elas são criadas por meio de um ato administrativo, da própria gestão, da presidência do Conselho Regional, do Conselho Federal, e se reúnem periodicamente, ou de forma presencial ou por videoconferência, e vão analisar, os membros que compõem as câmaras técnicas, vão analisar os temas técnicos que demandam essa orientação especializada. São exemplos de atuação das câmaras técnicas. Irão se manifestar junto às demandas que vêm das comissões de processo consulta, ou seja, os conselhos de medicina têm entre essas funções a servirem como órgãos consultivos para os médicos. Então, alguma demanda, alguma consulta que chega para o corpo de conselheiros dessa comissão de processo consulta poderá demandar um conhecimento técnico bem específico. Por exemplo, uma nova tecnologia cirúrgica está sendo adotada em hospitais, será que essa técnica seria segura? Deve ser regulamentada, novas medicações, exames complementares, ou seja, são temas bem técnicos, específicos de certa área, que poderão demandar essa manifestação junto à comissão de processo consulta. Outra demanda que também poderá surgir são junto aos processos ético-profissionais. Eventualmente, durante a instrução de um processo ético-profissional dentro do CRM, existe uma dúvida de natureza técnica também, que aquele conselheiro instrutor pode solicitar que a Câmara Técnica se manifeste sobre aquele ponto específico. Vamos imaginar talvez envolvendo a instrução de um processo de assistência ao parto,
Poderá ser necessário que a Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia, por exemplo, se manifeste envolvendo alguma técnica de assistência ao parto naquela circunstância em particular. Na verdade, são várias possibilidades, dependendo do tipo de processo e do tipo de especialidade também. Outra forma de atuação dessas câmaras técnicas acontece por meio de organização de eventos. As câmaras técnicas podem organizar eventos que tratem também da sua atuação técnica, sempre também juntando as questões éticas que envolvem essa especialidade. Então, eventos da Câmara Técnica de mastologia, de medicina legal e perícia médica, de psiquiatria, podem ser organizados pelos seus próprios membros, naturalmente endossados pelo corpo de conselheiros do CRM ou dos CRM. Então, a rigor, são várias questões que poderão ser levadas para as apreciações das câmaras técnicas. A resolução que organiza hoje, de forma fundamental, o trabalho das câmaras técnicas do Conselho de Medicina, é a resolução CFM 1599/2000, que vai disciplinar esse tema nos conselhos regionais e no Conselho Federal de Medicina, inclusive como é que são compostas essas câmaras. Nesta resolução, notadamente no seu anexo 2, é possível verificar a organização das câmaras técnicas. Cada Câmara Técnica, por exemplo, terá um coordenador específico, indicado pelo coordenador das comissões gerais, ouvido a diretoria e o plenário do CFM e do CRM. As câmaras técnicas são compostas por no mínimo 3 membros, ou de acordo com a necessidade das câmaras técnicas. A participação das câmaras técnicas é um cargo honorífico, portanto não há uma remuneração específica. As reuniões são convocadas pelo coordenador das comissões, que assina esses expedientes, ou de acordo com a necessidade do CFM ou dos CRMs. Um eventual desligamento de um membro da Câmara Técnica ele deve acontecer por manifestação escrita ou por ausência justificativa de participação em reuniões de forma consecutiva. Deve ser sempre comunicado à diretoria e à plenária do Conselho Regional ou Conselho Federal. Então, considerando o que comentamos, afinal, por que as câmaras técnicas são tão importantes? Como se sabe, as decisões que são publicadas por meio de resoluções, por exemplo, do CFM ou do CRM, impactam diretamente na prática médica no Brasil, notadamente nas questões de natureza ética. Imagine um médico que está sendo julgado eticamente por utilizar uma técnica controversa. Um parecer da Câmara Técnica pode auxiliar no esclarecimento junto a um julgamento dessa natureza. Ou pensamos no caso de um gestor de um hospital, público ou privado, que deseja implementar um protocolo de atendimento novo, pode solicitar um parecer junto ao CRM para tratar dessa condição também. Então esses pareceres eles servem de base, muitas vezes, das resoluções e outras normas que são aplicadas pelos conselhos. Uma resolução do CFM, por exemplo, pode proibir ou autorizar determinados atos médicos, sempre com fundamentos em dados técnicos e científicos e não raramente subsidiado pelas manifestações das câmaras técnicas. Além disso, é preciso reconhecer que as câmaras técnicas auxiliam na proteção da sociedade, com a atuação médica seja baseada em evidências, com boas práticas, além de proteger naturalmente os próprios médicos, oferecendo respaldo institucional de natureza técnico-científica. Embora sejam fundamentais, as câmaras técnicas também enfrentam desafios. Basta citar, por exemplo, o tempo que é necessário para que cada membro da Câmara Técnica se dedique. São notáveis especialistas envolvidos na elaboração de manifestações, então é preciso organizar esse tempo, além naturalmente da necessidade de atualização científica constante dos que compõem essas câmaras técnicas. Por isso é fundamental que esse trabalho seja transparente, seja ético, seja bem fundamentado nas melhores evidências científicas disponíveis. Bom, chegamos então ao fim do nosso episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus colegas e fique atento aos próximos episódios. Continue conosco para mais conteúdos nessa interação entre direito, ética e medicina. Sempre lembrando que a medicina é uma ciência, é uma arte e é uma responsabilidade. E para que seja exercida com excelência, ética e segurança, é essencial que os profissionais de medicina sejam bem orientados e observem as questões técnicas e éticas aplicáveis. Esse podcast é produzido no Estúdio do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC, em Fortaleza. Na técnica e edição de áudio, Caio Silva. Na direção da Rádio do TED, o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. E na locução, esse que vos fala, professor Renato Evano. Até mais. Fraterno abraço. Ok?